abençoar, venha nos dar sabedoria, o discernimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez em Sua santa presença. Louvamos a Ti pelas excelentes revelações que o Senhor nos tem dado da Sua pessoa, dos Seus planos e projetos, Senhor. Vem nos abençoar maravilhosamente nesta noite, através desse estudo, meu Pai. Vem iluminar, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Abre a nossa mente, Senhor. Nos dá entendimento da Tua pessoa e da Tua obra, dos Teus propósitos nas nossas vidas. Como é que o Senhor quer? Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa-me para pregar, abençoa como ouvinte da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, amados. Na IPRRCE 6/7/2022, Pastor Vicente. O tema dos nossos estudos é crença no cristianismo evangélico. O que estão fazendo na Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Senhor. Aleluias. Então aí na nossa folha tem 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós, irmãos, crentes e nesse ministério, nós cremos em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Toda a palavra de Deus que é aplicada moralmente e espiritualmente à igreja, ao povo, nós cremos. Cremos em toda a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática e na revelação do Espírito Santo, contextualizado na Bíblia Sagrada. É importante os irmãos entenderem o seguinte: quando nós dizemos que cremos em toda a Bíblia e que cremos na revelação do Espírito Santo contextualizado é toda revelação, toda visão, tudo que vier da parte do mundo espiritual precisa ter contexto bíblico. O que é contexto? É olhar em toda a Bíblia para ver se aquela palavra, se aquela fala, ela tem alguma parte, em algum lugar nas Escrituras que dê a nós a segurança de que é Deus que está falando. Isso é muito importante e nós vamos tratar de alguns detalhes aqui para os irmãos entenderem, tá? Olha, no Evangelho de João 14:26, está tão repetido, mas vai ficar sempre repetindo isso daqui para nós. Evangelho de João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No Evangelho de João 16, 13 e 14, capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. No Evangelho de João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, voltando aqui na leitura, voltando inclusive no tema, crenças. Então, nós vamos estar fazendo um estudo aqui sobre crenças no cristianismo, porque tem outras crenças fora do cristianismo, mas nós estamos agora não, já de muito tempo, sofrendo um ataque muito grande à igreja, dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo, que se dizem cristãos evangélicos ainda mais, porque
a Igreja Católica também é classificada como uma igreja cristã, né? Mas o cristão evangélico, que tem algumas outras formas de crer, está sendo já há muito tempo bombardeado por muitas crenças que não é bíblico. Quando eu digo não é bíblico, é que não tem respaldo bíblico, que nós não encontramos essa forma de se crer e de se servir a Deus e de fazer a obra do Senhor. E a igreja, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada escrita e a revelação do Espírito Santo, mas com base nas Escrituras. Nós estamos tendo surpresa dentro do nosso ministério, irmãos. Todas as igrejas estão sofrendo com essas crenças que usa a Bíblia, usa Jesus, usa o nome de Deus, mas as intenções são outras, né? E nós, igreja, que queremos servir a Deus de verdade, devemos nos aprofundar nessas crenças, tá certo? O que estão fazendo na igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor? Tem coisas absurdas que nós estamos vendo, mas tem coisas também que aos nossos olhos não parece absurdo, mas não tem contexto bíblico e é duvidoso. Então vamos ter que trabalhar essas questões para nós não desencaminharmos daquilo que é o propósito de Deus, certo? E aqui eu estou repetindo sempre para os irmãos, aqui no versículo, aqui, né, João 16, ó, olha um pouquinho, nós já lemos aí, ó, João 16, 13 e 14. Eu vejo aqui uma palavra que nós devemos colocar uma atenção muito grande e procurar buscar exatamente aqui, ó. O Senhor Jesus foi quem falou, ó, versículo 13: mas quando vier aquele Espírito Santo, Ele vos guiará. O Espírito Santo, no versículo de João 14, 26, ele diz o Espírito, né, de novo, o Espírito Santo que o Pai enviará, né? E aqui ele volta a dizer que o Espírito Santo, ele diz o Espírito de verdade, né? É o Espírito de Deus, mas ele está dizendo de verdade, porque alguém vai dizer que o Espírito está falando com ele, dizendo que é Deus e não é Deus. Como é que nós vamos saber que não é Deus? Quando esse Espírito, se dizendo de Deus, está falando, está fazendo, operando diferente da Bíblia. É aí que nós temos que ter um cuidado muito grande, irmão, para nós não colocar a perder a nossa vida, pensando que estamos servindo a Deus e não estamos. Então isso é muito sério para mim e para você. Ele diz, vos guiará. Aí ele diz, em toda, olha a palavra toda aí, ó. Então, a verdade absoluta é a de Deus, e quem nos dá esta verdade, o entendimento do que é verdade ou não de Deus, é o Espírito Santo, com a Bíblia. Não é o melhor doutor na palavra, não é o melhor pregador, não é o que sabe mais de letras, tá? Sou plenamente a favor do estudo, de se aprofundar no conhecimento das letras, porque nós vamos ver aqui que é isso mesmo, mas o Espírito Santo deve ser a prioridade, e o que a Bíblia está falando deve ser nossa prioridade, para nós não nos perdermos, né, dentro da casa do Senhor, em toda a verdade. Aí ele diz, porque não falará de si mesmo. Irmãos, coloca uma atenção aqui especial comigo, ó. É Jesus que está dizendo que o próprio Espírito Santo, como pessoa que estaria e está agora conosco, com a igreja, ele diz, não falará de si mesmo, mas ele não é Deus, mas ele está numa missão como Deus, mas ele está ligado ao Pai e ao Filho. Jesus disse, quando Jesus veio na forma de ser humano, ele disse assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas ele não era Deus. Isso tem aí nas entrelinhas, irmãos, um entendimento seguinte, que Deus no original, a palavra Deus nos originais, essa palavra está no plural, que significa mais de uma pessoa, mas um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando diz aqui, irmãos, ó, que o Espírito Santo não falará de si mesmo, aqui tem duas coisas importantes para nós observarmos. Primeiro, esse si mesmo, primeiro,
tudo que o Espírito Santo fala está em concordância com Jesus e com o Pai. Primeiro. Segundo, tem um ponto aqui importante. Quem falar de Deus, sobre Deus, ou quem quiser fazer a obra de Deus, é obrigado a estar em concordância com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai me falar e te falar, irmãos, o que não é a vontade de Jesus e do Pai. Eles não entram em conflito. Eles são uma só pessoa, manifesta em três. É um só Deus, manifesto de três formas, de três maneiras de se manifestar. É um mistério de Deus, muito difícil de se explicar, mas é assim que Ele quis e é assim que nós cremos. Então, irmãos, eu quero que os irmãos observem aqui que Jesus está dizendo que o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Trazendo para nós, ouçam bem, eu, pastor Vicente, nenhum de nós, nenhum cristão, nem um homem na terra, por mais instruído, por mais abençoado, que tenha todos os dons, ele não pode falar o que ele pensa e o que ele quer, se dizendo que é de Deus. Não, tem que ser o que é de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse assim, é bem repetido isso, se descer um anjo do céu, um anjo, ele colocou logo um anjo, aí ele diz, ou nós mesmos pregar outro evangelho, é para vocês considerar anátema, maldito. Paulo estava dizendo, se eu mudar o que eu estou falando, não é mais Deus. Agora, os irmãos, imaginem as mudanças que já aconteceu na história e na igreja do Senhor Jesus, e modismos que se inventam todo dia usando o nome de Jesus. E eu não tenho dúvida que as principais intenções é pessoal, não vou nem dar nome, é pessoal, e aí não agrada a Deus. Por isso que nós vamos nos aprofundar um pouco aqui. Não é querendo atacar ninguém, nem ferir ninguém, nem querer ser melhor ou mais do que ninguém. Não, é só a verdade de Deus. É nós estarmos na verdade absoluta. Porque o Senhor Jesus falou muito da verdade. Ele disse, eu sou a verdade. E pronto, Ele é a verdade. Ele não é uma não, Ele é a verdade. Muito bem, aí na sua folhinha tem assim. Tá, aí antes de eu entrar aqui, olha. Se os irmãos perceberem, esses primeiros versículos que eu li, a atenção tem que estar voltada para o Espírito Santo e para a palavra, Bíblia Sagrada. Tudo tem que passar por esse filtro. Tudo tem que passar por esse filtro de Deus, Espírito Santo e palavra. Aí vamos lá, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos revela, aqui eu coloquei, nos revela, está marcadinho aí, aí eu coloquei entre parênteses, conforme está escrito. Então, a revelação da palavra de Deus nas Escrituras tem que ser o que está escrito. E aí você disse para mim, e é isso mesmo, pastor, mas as interpretações é onde está o problema. Porque aqui nesse ministério e em outros semelhante ao que nós cremos no mundo cristão evangélico, em outros que se diz cristão evangélico, crê diferente. Por quê? Porque faz uma interpretação diferente, usando a mesma Bíblia e dizendo que é o mesmo Espírito Santo. Não, ou um ou outro está errado, porque Deus não fala a mesma coisa, ele não diz a mesma coisa. O que Ele fala é para todos, não tem esse negócio para mim e para o outro, a não ser algumas coisas pessoais que Deus tem com algumas pessoas, mas no sentido geral de fé, de regra de vida, a palavra de Deus é uma só. Pode mudar de país, pode mudar de igreja, pode mudar de lugar, pode fazer o que quiser. Deus vai ser aquele, Ele não muda. Ele mesmo disse, eu não mudo. Eu não mudo. Porque Deus precisa mudar. Eu e você precisamos, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas Deus não, Deus sabe tudo, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Muito bem. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos revela conforme está escrito. E na palavra diz, há diversidade de ministérios, ou de ministério, né?
Ministério é serviço, está aí entre parênteses. E formas de operação de Deus. Deus opera de diversas maneiras, mas Ele nunca vai mudar os princípios morais e espirituais que Ele, Deus, estabeleceu, para que alguém fique à vontade a fazer o que pensa e o que quer. Mas o Senhor é o mesmo. Se os irmãos perceberem, os apóstolos, mesmo o apóstolo Paulo, que foi chamado por último, chamado o apóstolo abortivo, né? Porque ele veio fora do tempo. Jesus já tinha morrido, já tinha subido, e Jesus volta para ter um encontro pessoal com o apóstolo Paulo. Esse apóstolo, quando ele reencontra os apóstolos, depois que eles começam a conversar, concordaram com tudo que o apóstolo Paulo estava recebendo do Senhor. Não havia diferença entre eles doutrinário. Mas 300 anos depois, a história conta que 300 anos depois de Cristo, começaram a questionar o entendimento dos apóstolos, o que eles receberam e o que eles ensinavam. Começaram a questionar. Foi aí que a igreja começou a cair. No ano 400, a igreja mergulhou na heresia e na idolatria e num monte de coisa, e aí tem um calendário aí, até os dias de hoje, que é triste. O desvio, o afastamento das escrituras, do que está escrito, por interesses pessoais e diversos, né? Não é o caso. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Primeira carta aos Coríntios 12, 4 a 7 diz assim: ora, a diversidade de dons, que é dons, capacidade que Deus dá aos homens, né, para servir a Ele, servir bem, para o que é útil, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu marquei aí para os irmãos colocar atenção. Versículo 4, diversidade de dons. Versículo 5, diversidade de ministérios. Dons é a capacidade, ministério é a execução, é a realização, é o serviço na dinâmica, né? E operação é o que está acontecendo. E aí aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo nos ensinando, ele diz o seguinte, que tem que se parecer, porque é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Por que que um serve tão diferente do outro? Porque está tendo um problema aí com a palavra e com o Espírito Santo. E está se agravando, irmãos. E um dos sinais da volta de Cristo, irmãos, um dos sinais mais evidentes na Bíblia, chama-se apostasia. O que é apostasia? Negar a fé. Negar a fé não é só a pessoa dizer: eu não vou mais ser crente, eu não quero mais nada com a igreja, não quero ir mais para a igreja. Também é. Mas negar a fé também é negar o que está escrito. É desconsiderar a Bíblia, as verdades de Deus. É apostasia também. Nós vamos ver aqui o que é. Você vai ver aqui comigo. E o objetivo desse estudo, irmão, não é simplesmente criticar, dizer que alguém está certo ou está errado, ficar brigando, não. Não, aqui é para nós, quem teme a Deus, ter mais vontade pelas verdades de Deus, ter mais sede pelas verdades de Deus, ter mais interesse por conhecer realmente o que é que Deus quer falar. Vamos lá, o comentário, botei aí na folhinha, o comentário que eu farei não tem a intenção de ferir, de desanimar ninguém, de desacreditar, de levar alguém a desacreditar nos dons, nas revelações, nas profecias, enfim, nas manifestações de Deus. Pelo contrário, nós devemos crer sim, mas procurar saber. Nós vamos ver aqui, o Senhor está mandando ter cuidado. Vamos lá. De desacreditar nos servos fiéis, isso é muito importante, fiéis a Deus e à palavra. Isso é sério. Fiel a Deus e à palavra dele, de Deus.
Então nós cremos, eu creio, essa igreja crê na multiforma do Senhor Jesus operar através dos seus servos fiéis. Que servo tem muito, agora fiel é outra coisa. Mas qual é o objetivo? De nos livrar dos enganos. Dos enganos. Nós estamos, irmãos, bombardeados, nós estamos envolvidos no meio entre profissionais, pessoas que se profissionalizam na comunicação para explorar o povo de Deus, para enganar o povo, para arrancar das pessoas os interesses deles, né? Isso é perverso. Eu tentei hoje pegar um link aí de um vídeo que eu ainda vou passar para a igreja, e o que eu pegar agora de escândalo, que tiver prova, eu vou mostrar para a igreja, para que a igreja não se impressione com essas falas que tem por aí, com essas melações que tem por aí, enchendo as pessoas de falsas esperanças e não pregando a verdade, para as pessoas se converterem a Deus, para as pessoas serem abençoadas de verdade por Deus, de verdade. Vamos lá. Isso daqui é para nos livrar dos enganos, das mentiras, das falsas crenças. O que é uma falsa crença? Que não tem respaldo bíblico, que nós não temos segurança bíblica para crer naquilo que estão dizendo, que estão prometendo, e outros males que estão derramando sobre o povo de Deus, tá? E tudo isso, irmãos, hoje a força maior no mundo é a comunicação, meus irmãos. No mundo é a comunicação. E é muita mentira no mundo, e muito engano no mundo, irmãos. E Jesus nos prometeu o Espírito de Deus, e Ele disse, da verdade. Tenha sede, tenhamos sede pela verdade de Deus. Porque isso, com a misericórdia de Deus, nós alcançaremos a salvação. E Deus está vendo quem quer a verdade. Ele conhece perfeitamente. Bom, uns são enganados, porque não tem muito conhecimento, não tem muito entendimento, não oram, não procuram cavar, procurar, investigar, saber de onde vem, quem é, se falar bonito, se chamar de princesa e de príncipe, pronto, é de Deus. É nada, irmão. É nada. O diabo se veste, irmão, se disfarça de anjo de luz. Aí diz, se possível enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Quem quer a verdade de Deus não será enganado, porque ele investigará, ele vai orar, e Deus não vai deixar nós sermos enganados. E se formos enganados, Deus vai nos ajudar para nós descobrir a verdade e desmascarar o diabo. Pode ter certeza disso. Eu já fui enganado, mas eu consegui tirar a carapuça dele. E eu creio que todos aqui já foram, que nós somos humanos. Só quem não foi enganado foi Jesus, que a Bíblia diz que ele foi tentado, mas ele não pecou. Mas os homens são enganados. Grandes homens de Deus foram enganados, porque são humanos, mas eles não permaneceram no engano e no erro. Então alguns são enganados, outros são manipulados. Irmão, eu sei o que é manipulação. Eu fui formado em manipulação para vender produtos de minha empresa, e fui criticado. Para que você aprendeu? Para que nós investimos tanto em você? Não, para enganar não. Para enganar não. Mas para mim sair da minha empresa, eu demorei 1 ano implorando, porque eles viam que havia verdade. Passei por muitos problemas envolvendo clientes, mas graças a Deus nunca encontraram uma fraude. Eu não falo isso para me gloriar não, irmãos, é pela misericórdia de Deus, porque não tem ninguém que se não for Deus na vida dele, ele suporte a tentação de alguém te oferecer muito dinheiro e você precisando tanto, dá uma coceira às vezes na mão, a barriga treme, mas o sangue de Jesus tem poder.
aqui dentro mesmo, entraram e disseram: você vai construir muitas dessas daqui. Quando eu descobri, era um ladrão, se dizendo crente. Cortei na hora, foi prejuízo, mas eu sou feliz, posso dormir. Agora eu não estou dormindo bem por causa do corpo que está ficando velho, aí dói, mas a consciência está em paz. Isso é a melhor coisa da vida. Tem gente aí que não dorme. Teve um dos presidentes do Brasil recentemente, não esse que está aí, mas outro, que ele não quis dormir lá na casa do presidente, lá no Planalto, e perguntaram para ele, é porque ele não conseguiu. Pesadelo maior do mundo, mentira, engano, corrupção, só vê monstro mesmo. Então é o seguinte, alguns são enganados, são manipulados. Longe de mim manipular ninguém com promessas, oferecendo, elogiando. Não. O meu primeiro pastor, eu não conheci bem ele, mas diziam que ele não aceitava um elogio, ele não aceitava. Nem presente ele aceitava. Hoje não. Tem culto a pastores, tem culto a isso, aquilo, é quase deuses. Quase não, são deuses, não se declara porque sabe que seria uma vergonha. Nada contra fazer um culto de agradecimento pelo aniversário, não, isso não é idolatria nem nada não. Eu digo é aqueles que fazem um movimento enorme, meu irmão. Jesus está longe dele. Então tudo isso aí são sinais, viu? Outros usam de engano. Então há uma diferença, irmão, de quem é enganado e depois descobre e não quer ser enganado, e há uma diferença de quem usa de engano. Quem usa de engano é assim, ó. Ele chega para a irmã Silene e diz: irmã Silene, dá para você me emprestar 10 mil reais? A irmã Silene é rica, né? Dá os 10 mil reais para ele, acreditando e confiando, se dizendo crente, mas ele já sabe que não vai pagar. Porque uma coisa é eu tomar emprestado e não poder pagar por uma crise financeira, porque não deu para pagar, e outra coisa é eu ir pegar emprestado sabendo que não vou pagar. E o mais grave é que tem uns andando nas casas das pessoas, mandando, dizendo que Jesus mandou. Quando você não dá, eles ficam bravos, querem bater em você. Eu acho que alguém já viu desses daí, né? E quando chega dizendo, entregando bênção, isso aqui, quando você fica ouvindo como eu já fiquei, eu digo: não tem dinheiro não. Aí fica nervoso e tal, só falta bater na gente. Que espírito é esse, irmão? Vai para lá, Satanás. Então é o seguinte, ó, ser tentado, irmãos, ser tentado não é pecado. Ouçam bem isso. Todos nós somos tentados, mas não é pecado. Mas entrar ou ser vencido pela tentação, sim. Então olha, irmãos, eu sei a verdade, você sabe a verdade de Deus, está escrito, é a verdade. Não adianta vir com remendo, com voltinha, tornar as coisas mais suaves, que não adianta. O que Deus fala é aquilo e acabou. Ou nós aceitamos ou não. A misericórdia de Deus é uma coisa, e a vontade dele é outra coisa. E é aí que nós temos que ter um zelo muito grande. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Quem foi em tudo tentado? Mas sem pecado. Então a tentação não é pecado. Mas agora Hebreus 2:18, porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. O diabo tentou Jesus, homem, lutou para fazer Jesus desistir da cruz. Ele usou Pedro e disse assim: isso nunca acontecerá contigo, homem. Aí eu aqui, ó. Vocês têm visto um espírito por aí que só diz que você é vitorioso? Que você não pode perder nada, que é só vitória e você não é vitorioso ainda porque não está na igreja dele? Já ouviu? Diz até que o teu pastor não tem fé. E já vi alguém que saiu daqui e dizer assim: agora eu encontrei uma igreja de fé. Aí depois eu encontro desviado. Que igreja é essa? A fé mais excelente é aquela que nos liga a Deus, meus irmãos, que nos mantém firmes no Senhor.
Então, ele, sendo tentado, padeceu. Nosso Senhor Jesus. Qualquer sofrimento que eu e você passar, pode procurar em Jesus que ele passou. Amém? Vamos lá. Padeceu. Pode socorrer aos que são tentados. Ei, quando eu e você estiver sendo tentado, vamos pedir socorro a Jesus? Diga, me socorre, Senhor. Me ajuda, Senhor. Você está me ouvindo? Bota a mão no ouvido assim para eu saber, ó, que o som está chegando aí. Aleluia. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Ele vai nos ajudar. Só Ele mesmo. Nós só vencemos o diabo em Jesus, no Senhor. Olha o que Jesus disse em Mateus 26, 41, meus irmãos. Vigiai e orai. Se não vigiar, nem ora. Nem ora. Então a vigilância, irmãos, ela tem que ser redobrada, para que o inimigo não nos engane e não haja em nós o desejo de servirmos ao Senhor, de obedecer. Vamos vigiar. Vigiai e orai. Aí ele diz, para que não entreis em tentação. Olha aí, ó. Eu disse que ser tentado não é pecado, mas entrar sim. Porque há duas formas, ou o inimigo nos leva para alguma coisa, ou ele traz alguma coisa para nós. E nós temos que estar na vigilância. Se é do inimigo, meu irmão, minha irmã, resista. Olha, resistir ao diabo. Se você, quando nós lemos resistir ao diabo, irmãos, antes, os versículos anteriores, diz que primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus, para depois resistir ao diabo. Quem não é obediente, quem não é temente, quem não busca viver as verdades de Deus, o diabo faz dele o que ele quer. Ele está brigando com o diabo e o diabo dando risada na cacunda dele, montado nele, que ele está fazendo a vontade do inimigo. Então, nós temos que ter uma vigilância muito grande, como Jesus disse. Agora vamos para Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Está aí na folhinha para nós não perder tempo. Depois você pode ler na Bíblia o contexto, você vai ver que é por aí mesmo. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Jesus que está falando. Acautelai-vos. Ele começa dizendo. O que é acautelar? Ou acautelar-vos? O que é ter cautela? É não aceitar de cara a coisa. É examinar. Inclusive o Senhor diz, examinai as Escrituras. É cavar, é procurar saber. E aqui ele diz, acautelar, ou seja, nós não podemos aceitar qualquer coisa não, irmãos. Pode vir coberto de ouro. Pode mostrar as maiores vantagens para nós. Mas coloca um pé atrás e vai orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos pedir ajuda a quem conhece um pouco mais, né? Acautelai-vos. Porém, de quem? Dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como? Ovelha. E bem bonitinho, viu, irmãos? Na empresa que eu trabalhava, a gente emprestava muito dinheiro e a gente tinha que avaliar o cadastro do cliente, abrir a conta, o cadastro, primeiro para conhecer o cliente, né? E aí teve um cliente lá que trouxe a documentação, né, para abrir a conta e tudo que precisava. E aí eu examinei assim, passei para o assistente e disse, faz aí, abre a conta dele, faz o cadastro dele, aí eu acho que vai ser um bom negócio. Aí fui para a rua visitar os clientes, passei o dia fora. Quando cheguei no final da tarde, e ele ligando para mim o tempo todo, que tinha urgência. Aí quando eu cheguei no final da tarde, perguntei para o assistente, você abriu a conta? Abri. Fez o cadastro? Fiz. E aí ele disse, tem alguma coisa errada. Aí eu disse assim, como assim? Eu olhei assim por alto, o que é que tem de errado? É porque está tudo certo.
Ele disse: tem alguma coisa de errado, porque está tudo certo. E ninguém acha uma pessoa, um cliente, uma empresa que faça tudo certinho. Aí eu pensei assim, ele começou a rir, entendi, tá. Aí nós fomos investigar. Eu fui atrás do contador dele, eu fui investigar e descobri que o contador era um estelionatário. Descobri a rede, já estava suspenso o registro dele. Aí pronto, foi uma investigação. Final das contas, já tinha roubado o Brasil quase todo, os bancos por onde tinha passado. Então, irmãos, era um negócio que parecia ser excelente, mas era tudo forjado. Então, às vezes, o inimigo se aparece e demonstra muito superior do que nós que estamos aqui lutando, né? Lembra que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? É porque parece que as pessoas para o mal, elas se dedicam muito mais, porque vai ter algum proveito, né? Então vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? São lobos devoradores. Está dentro da igreja, irmão. O apóstolo Paulo diz: ó, quando eu partir, os lobos que estão aqui dentro da igreja, no tempo de Paulo, eles vão ainda atacar a igreja. Isso só tem se multiplicado. A igreja que nós estamos falando é a de Jesus no mundo, né? Que leva o nome de Jesus. Versículo 16: por seus frutos conhecereis. Teve um irmão que ficou com raiva de mim, porque ele contou muita vantagem, muita coisa da vida. Eu digo: irmão, a gente só conhece uma pessoa quando come 1 quilo de sal com ele. Ficou com muita raiva de mim. Eu não cheguei a comer nem 100 gramas, já descobri quem ele era. Queria bater na minha esposa, queria bater em mim, me ameaçou. Aí. Então, por que 1 quilo de sal? Porque até você comer 1 quilo de sal convivendo com alguém, vai muito, né? Vai muito. Se fosse ser assim, até comer uma rapadura não, que a gente come bem rapidinho. Mas 1 quilo de sal a gente vai comendo devagarinho. Não dá para comer de uma vez. Aí a gente dá tempo de conhecer a pessoa. Então tem calma. Não aceita qualquer coisa que você ouve, que nós ouvimos por aí não, tá bom? Então vamos lá. Nós conhecemos pelos frutos, disse Jesus. Porventura colhe-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Muitos me dirão naquele dia, ó, versículo 22, ó. Olha aqui a carapuça caindo, irmãos. Algumas só vai cair a carapuça na volta de Jesus, ou quando partir desta vida. Olha aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas, não foi poucas maravilhas, não, irmão. Maravilha é um cego ver, um paralítico andar, é um morto ressuscitar, é algo assim extraordinário, sabe? É o mar vermelho se abrir, é o rio parar de correr as águas e o povo passar. São coisas inimagináveis. Eles faziam isso, ó, esses daqui eram os falsos profetas, os falsos obreiros. E Jesus diz assim, ó, sim, eles dizem: Senhor, peraí, o Senhor está dizendo que não conhece a gente, mas nós profetizamos, fizemos tudo em teu nome. Em outra parte, Jesus disse: virão muitos em meu nome e enganarão poucos, né? É? Poucos ou muito? Muito. A verdade é mais difícil de aceitar, irmão, porque a verdade, às vezes, ela é contra nós. Ela vai contra o meu interesse e o seu, contra o meu desejo e o seu. A verdade, muitas das vezes, nos destrona. A verdade, muitas das vezes, atrapalha os nossos planos, entre aspas. Mas o engano não, ele engorda. Ele engorda.
Enche os olhos. Mas, Senhor, nós profetizamos. Olha, irmão, expulsar demônio. Tem gente que fica, eita, é homem de Deus, é mulher de Deus. Olha, expulsou os demônios. Aí o demônio pode ser homem de Deus e mulher de Deus, e pode não ser, irmão. Isso não quer dizer nada. Olha aí, orou e o paralítico andou. Eita, de Deus, pronto. Ai, o pastor Vicente nunca fez um paralítico andar. Não é de Deus, não? É? Tá certo. Vamos saber quem é de Deus é quando Jesus voltar e quando a gente partir desta vida. Nós não somos salvos porque somos perfeitos ou melhor do que ninguém, mas porque temos sede da verdade, porque temos sede do Deus vivo, como disse o salmista, porque queremos viver realmente no Senhor e confiamos na misericórdia dele. Aí, profetizar é pouco, Senhor? Nós expulsamos demônios, o senhor não viu, não? É pouco, Senhor? Nós fizemos maravilha. Ei, não foi pouco não, hein? Foi muitas. Quais são as igrejas que estão cheias, abarrotadas, que nem cabe o povo hoje, irmãos? É onde tem profecia, irmão. Nós cremos na profecia. Nós cremos que Deus usa os seus servos. Mas do jeito que estão fazendo aí, não. Muitos são falsos. Estão enganando as pessoas. Mentindo. Em casa é um demônio e na igreja é um profeta. Tem muitos por aí expulsando demônio, dando show, entrevistando inclusive, e doutrinando a igreja pela boca dos demônios, e fazendo maravilhas. E essas coisas não salvam, irmão. Essas coisas não garantem salvação. São sinais de Deus, mas não garantem. Amém? Então vamos de novo, ó. Vamos ficar com a palavra e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser usar seus servos fiéis para falar o que Deus está falando, amém. Se Deus quiser manifestar o poder dEle para libertar as vidas, porque Ele quer, no momento certo, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer maravilha através de mim, de você e de quem Ele quiser, Ele vai fazer, porque Ele pode sim. Versículo 23. Então lhes direi abertamente. Olha o que Jesus vai dizer, ó, para os falsos profetas. Isso daqui, meu irmão, ninguém vai escapar não, viu? Então lhes direi abertamente. O quê? Nunca. Você já imaginou você chegar numa festa e chegar e dizer assim: irmã Lourdes, e ela virar a cara assim para você, não dá nem atenção? Você vai com a cara no chão, né? Hã? Mas a irmã Lourdes conhece a pessoa. Jesus conhece todo mundo, irmão. Quando ele está dizendo aqui que não, nunca vos conhecia como servo fiel. Muita gente está exaltando aí, Senhor, Senhor, adorando, né? Ministérios e ministérios. Deixa o povo até emocionado, as pessoas choram de emoção, uns rolam no chão. Teve um tempo que a minha esposa lá em São Paulo ficou impressionada com a igreja lá. Catify, como é? Catify, sei lá. Era a igreja do fogo. Eu digo, sai dessa. Depois foi desmascarado. Era tudo mentira, enganando o povo. O povo tudo caindo, cai. Todo mundo caído no chão, né? Que é isso, meus irmãos? Misericórdia, meu Deus do céu. Nunca vos conheci. Não foi só isso que Jesus... Não é só isso que ele vai dizer. Ele vai dizer também: apartai-me de mim, sai de perto de mim. Eu estou longe de ti. Esse povo honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está escrito, irmão: vós que praticais a iniquidade. Eu não consigo entender.
Provérbios 29, vira a folhinha por favor, Provérbios 29, 18. Irmãos, olha, eu estou tranquilo aqui, teve uma irmã aqui da igreja que chegou em casa e disse: mãe, eu estou vendo a hora o pastor morrer do coração, que ele fica tão nervoso. Eu estou tranquilo, se tirar minha pressão aqui está normal. É porque não dá para falar de coisa tão séria, brincando, tranquilo, numa bonança, não, irmão, aqui é peia mesmo. Provérbios 29, 13, aliás, 18. Está escrito assim, ó: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Eu vi muitos profetas botando medo no povo, porque ele se dizia profeta, e o povo tinha que fazer o que ele estava mandando fazer, inclusive dar as ofertas, pagar os votos, é tudo em torno de dinheiro. Quando você vê um profeta envolvido só com dinheiro, você já desconfia, já sabe, porque aí é golpe. É golpista no reino. Quando diz aqui, não havendo profecia, essa profecia aqui, meus irmãos, era aquela profecia que os profetas diziam assim, ó: assim diz o Senhor. E na maioria das vezes as profecias eram para o povo se converter, sair da idolatria, parar de fazer o que era mal. E a maioria dos profetas, meu irmão, todos eles padeceram. Maioria. Não é essa profecia que estão fazendo aí não, irmãos. Não é essa daí não. No início da nossa fé, o nosso pastor era muito usado em profecia, em revelação. Aí Deus falava com ele, ele chamava uma irmã, vinha na frente e dizia o pecado que ela tinha cometido, e dizia: agora olhe para a igreja e diga se é verdade ou não, pelo nome. Hoje a maioria dos profetas, eu estou sentindo aqui, Deus está falando aqui que tem uma pessoa, tem não sei o que. Não, teve um que disse assim uma vez na nossa igreja: olha, Deus está falando comigo, se você não vier aqui à frente eu vou lhe buscar. Aí insistiu, a pessoa não veio. Aí orou, terminou a oração. Você não vem não, e ficou ameaçando, a pessoa não veio, né? Não tinha. E a igreja era ensinada a não ter medo dessas coisas. Se você está em pecado, se você está em desobediência, se é realmente com você, está, vem se humilhe. Mas se não é, não tenha medo não, de ameaça não. Aí nós fomos para uma reunião de obreiro, e lá na reunião de obreiro, um obreiro, esse que estava pregando, não era da nossa igreja, mas o outro soube, né? O outro que era profeta da nossa igreja. Aí na reunião de obreiro lá em São Paulo, um se levantou e disse assim, falou para o pastor Luiz, nunca esqueço: pastor Luiz, eu nunca vou pregar na sua igreja. Pastor Luiz, por quê? Não, porque Deus me usa em profecia, chega lá e Deus me usar. Não, deixa eu explicar melhor. Sim, aí na reunião foi tratado desse assunto, né? Aí o pastor Luiz disse assim: se eu fosse o pastor da igreja, eu tinha dito para ele: irmão, vá buscar a pessoa. Ela não vem, vá buscar. E o pastor Luiz disse para a pessoa mesmo: mas irmão, você teve sorte porque eu não era o pastor da igreja. Se eu fosse, você ia ter que buscar a pessoa. Se você não fosse, eu ia dizer à igreja que você é um falso profeta. Você deu sorte porque eu não era o pastor. Aí lá na reunião a história chegou. Aí esse obreiro da renovação disse assim: eu nunca vou pregar na sua igreja. Aí o pastor disse: não, pode ir, deixa Deus lhe usar. Agora se você disser na igreja que tem uma pessoa assim, e Deus, você ainda diz que Deus diz quem é a pessoa, você tem que trazer a pessoa à frente. Ou pelo menos você tem que falar para mim, porque nós vamos chamar a pessoa e conversar. Não se brinca com as coisas de Deus, irmão. Estão fazendo uma brincadeira com a igreja. E muitos desinformados caem nessas conversas. Então, olha, havendo profecia, não havendo profecia, o povo perece. Essa profecia aqui, meu irmão, é a palavra de Deus, escrita ou revelada pelo Espírito Santo. As dificuldades, a falta de sabedoria e de discernimento tem levado muitas pessoas, e até crentes em Jesus,
a buscar respostas em profecias, que nem sempre segue a orientação do Senhor. Meu irmão, nós cremos que Deus pode usar um servo fiel, sempre lembrando, fiel, para falar comigo e contigo na palavra. Deus pode mostrar, Deus pode revelar um pensamento, um sentimento, Deus fala. Mas eu quero dizer uma coisa para nós, que parece que às vezes nós esquecemos. Muitos esquecem. O Espírito Santo não está em nós? Está ou não está? Ele mora em nós. Deus está dentro de nós, meu Deus do céu. Eu tenho que sair por aí atrás de alguém que me fale? Não. Deus pode usar aqui em outro lugar, eu chegar num lugar e Deus falar, como já aconteceu, mas eu não posso depender disso, meus irmãos. Jesus disse: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai, que vem em secreto, e Ele vai falar contigo, Ele vai te abençoar secretamente. Então, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, meus irmãos, e tem os servos de Deus que Deus vai usar, mas nós temos que, antes de tudo, estar no Senhor, tá bom? O profeta fala o que o Senhor fala com ele, amém, irmãos? O profeta de Deus fala o que o Senhor fala com ele, não é ele simplesmente falar e Deus é obrigado a cumprir com o que ele falou. Os discípulos disseram: Senhor, deixa nós fazer a oração de Elias para descer fogo do céu e queimar esse pão ruim. Porque pensava que aquela oração que Elias fez, qualquer um poderia fazer. Ali era uma situação, meu irmão. Ali era uma situação. A forma como Deus usou os profetas lá no Antigo Testamento era de uma maneira, agora é de outra maneira, é outra forma que Deus está trabalhando, tá? Mas Deus diz que continua matando gente, viu? Que não presta. Ananias e Safira, no início da igreja, ele já inaugurou a igreja matando um casal para dizer: eu não estou aqui para brincar não, com mentiroso não. E hora que a mentira era abençoada, né, do diabo. Chegaram lá para dar o dinheiro todinho da propriedade. Era mentira, era só a metade, era uma bênção, né? Mas quando colocaram lá, o Espírito Santo disse a Pedro: opa, está mentindo? Se fosse muitos de hoje, né, irmãos? Ô bênção! Ô bênção! O Espírito Santo disse: não, ele está mentindo. Aí Pedro diz: por que tu mentiste? Não era tua propriedade, tu não precisava dar nem um centavo. Porque lá não tinha campanha de tomar a terra de ninguém não, viu, irmão? Como tem hoje não, né? Essa história de traz tudo, né? Que Deus vai te dar não sei quanto. Isso tudo é barganha, é mentira. Deus abençoa seus servos. Não precisa pagar nada, só ser fiel naquilo que Ele nos pede, amém. Eu fui numa gráfica para fazer um envelope de dízimo. Aí o dono da gráfica era de uma igreja aí, né? Cheguei lá, irmão, eu disse: irmão, arruma um modelo aí para mim ver aí. Irmão, tinha dízimo de tudo que você imaginar, meu irmão, de tudo que você imaginar. E o dízimo da Bíblia não é isso, é daquilo que Deus nos dá, só isso. Tinha gente que pagava dízimo, irmão, dizendo até no cartão de crédito, para o que Deus ainda ia dar, porque ele já era dele, e depois não acontecia, né? É uma coisa louca isso aí, é sem juízo mesmo. O profeta fala o que o Senhor fala com ele. Meus irmãos, olha, quem quiser o dom de profecia, ore a Deus, fale com Deus, e só fale quando Deus falar com você. Essa história que você vai falar e vai acontecer é duvidoso, porque pode ou não acontecer, porque eu posso falar e não sei o que Deus... Pedro disse para Jesus, olha a profecia de Pedro para Jesus, quando Jesus disse que ia ser morto: isso nunca vai acontecer contigo. Para trás, Satanás, tu não entende as coisas de Deus não. Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Tem coisa que eu e você vamos passar, e não tem profeta nessa terra, por mais poderoso que seja, que vai mudar, porque é propósito de Deus, eu e você passar por esse caminho, senão a gente não entra no céu.
Quem pode dar glória a Deus para respirar? Chegar em casa, vou levar uma bronca da irmã Rita. Ela diz, você tem que maneirar mais. Mas não é maneirar, irmão, é que com o diabo ninguém se brinca, né? Então vamos lá, mas está tudo bem. Na igreja o Espírito Santo fala ao servo fiel. Ouçam bem isso. Fala ao servo fiel. Alguém já disse para mim, pastor, mas a pessoa não conhecia a minha vida. Sim, mas o diabo sabe tudo que a gente faz também, amém, irmão? Ele não sabe o que está dentro de você. Amém? Tem gente que entrega profecia para você porque você foi falar para o outro lá. Você vai ter esse negócio de arrumar namorado, de se casar, é perigoso, porque eu já vi tanta coisa feia. Espere em Deus. Na igreja o Espírito Santo fala ao servo fiel. A voz do Senhor pode vir como um pensamento, um sentimento, uma visão e outras formas de manifestação. Ele se manifesta como Ele quer. É necessário uma vida consagrada a Deus. Jeremias, para nós terminar. Profeta Jeremias. Deus falou com o profeta Jeremias, ou profeta sofredor, né, irmão? Versículo capítulo 23, versículo 28 a 32. O profeta que tem um sonho, conte o quê? Não conta revelação não, conta o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Olha como é que Deus fala, com verdade. Porque alguém pode falar a palavra de Deus, dizendo que é a palavra dele, pegando inclusive o que alguém já falou e repetindo. Só um papagaio mesmo. A minha palavra, com verdade, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Deus é Deus, a palavra dele é a palavra dele. Eu sou eu, o que eu falo pode ser o nome de Deus. Então não mistura as coisas. Não vamos se aproveitar da palavra, do nosso conhecimento, para ficar falando o que Deus não está falando. Principalmente quando para anunciar alguma coisa para alguém que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus vai realizar, né? Então, muitíssimo cuidado, certo? Versículo 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo? Diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra quem? Os profetas diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Como é que pode alguém furtar a palavra de Deus, roubar a palavra de Deus? É pegar o que Deus fala para a irmã Rita, e a mesma palavra para agradar a irmã Vera, vai falar a mesma coisa que Deus não está falando aquilo para a irmã Vera. Tem gente que já tem um pacote. Tem umas agências de pregador aí que o pregador pergunta para quem convida ele: o que é que você quer que eu prego lá? Como é a sua igreja? O que é que o povo quer? E tem pregador que chama, tem pastor que chama o pregador e diz: ó, aqui você fala assim, 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 assim. Disseram para o diácono Rondinelli aqui da nossa igreja, numa igreja aí, disseram para ele: ó, irmão, você prega assim, 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 para o povo gostar, e você vinha aqui de novo, né, para poder, ó, ter um dinheirinho. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, se eu tivesse numa igreja dessa, eu dizia: meu irmão, se envergonhe, e me levantava e ia embora. Deus é verdade, ninguém manipula Deus, é loucura isso, é abominável. Olha o que Deus diz aqui, ó. Porventura a minha... no 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Estão usando a palavra de Deus, irmão, para fazer comércio, para fazer negócio, para enriquecimento, para levar o povo à perdição. Misericórdia, Jesus. Cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem.
Mudaram, irmão, a linguagem. Mudaram. Não é mais bíblico. A maioria não é mais bíblico não, meu irmão. E dizem, ele disse: eis que eu sou contra os profetas, os que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Leviano, irmão, é falso. Sabe o que é ser leviano? Na presença é uma coisa, na ausência é outra. Está falando uma coisa, mas aqui dentro é outra. Está falando uma coisa que não é verdade. É leviano, é falso, é mentiroso, é enganador, é instrumento de Satanás. Não duvide dos homens, dos pregadores, dos profetas, dos servos do Senhor, mas procure conhecer. Nós não estamos falando de gente perfeita não, mas que teme a Deus. Pois eu não os enviei. Muitos profetas que se levantaram na terra, Deus está dizendo, eu não enviei não, isso daí não é meu não, usa meu nome, minha palavra, mas isso daí é um corrupto, é um desonesto comigo e com vocês. Nem lhes dei ordem. Eu não mandei eles falar. Um profeta tem que falar o que Deus fala. Por isso que eu digo, ó, não vamos embarcar nessa onda que está aí. Profetiza e vai acontecer. Esquece isso, irmãos. Esquece isso. Vamos dizer que Jesus cura, vamos dizer que Jesus liberta. E se Deus disser para mim assim, irmã Vera, Deus está te curando agora, eu vou falar e ela vai ser curada agora. É assim que Deus faz. É assim. Nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. O povo de Deus, irmão, está indo de mal a pior na terra, irmão, moralmente e espiritualmente. A corrupção está dominando a igreja. Nós estamos vendo os escândalos aí envolvendo homens, doutores, mestres, não só altamente conhecedores. Então fica esperto, meu irmão, fiquemos espertos no Senhor. Deus nos ensinou a passarmos receitas prontas, como se fosse um medicamento feito em um laboratório. Não, o que nós passamos é o que o Senhor fala conosco, irmãos. Deus conhece a intenção do espírito humano, Ele sabe o porquê estamos falando ou demonstrando e quais são as reais intenções. Esse juízo pertence a Deus. Deus sabe o que é que está dentro de cada um. Mas a Bíblia diz, provai os espíritos. Provai os espíritos. Ou provai o espírito. Esse espírito é com letra minúscula. É o espírito da pessoa. Se é de Deus. Se Deus realmente está falando com ele. Amém? Na próxima aula nós vamos continuar no discernimento de espírito. E virar mais umas folhinhas aí para a gente se alimentar. Tá bom? A hora não permite mais. Que Deus abençoe, que o Senhor nos livre de todo engano, meus irmãos, de todo erro. Vamos ficar na simplicidade que há em Cristo, na palavra de Deus, no Espírito Santo. Acredite no milagre de Deus, amém? Deus usa seus servos como Ele quer, para curar, para operar maravilha e tal, mas vamos ficar com a palavra e com o Espírito Santo, tá bom? Glória a Deus. Lembra daquelas pessoas que estão enfermas, tá bom? Vamos pedir a saúde destas pessoas. Vamos pedir pelos trabalhos na casa do Senhor. Amanhã a oração na casa da nossa irmã Vera Amaro. Sexta-feira nossa campanha de oração, Jesus salva a minha casa. Vamos estar aqui orando, convide as pessoas, traga os nomes, tá bom? E vamos pedir também pelo culto de domingo já, para Deus abençoar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santa presença. Ó Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo Deus, continua falando aos nossos corações, Senhor. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que é engano, mentira. Gera em nós, Espírito Santo, uma sede cada vez maior
para saber o que o Senhor quer, os seus propósitos para conosco, para com a tua obra, para com a tua igreja, o teu povo. Tenha misericórdia de nós, converte aqueles, meu Deus, que estão no engano, no erro, usando do engano e do erro. Ilumina os corações daqueles que estão confusos, em dúvida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tudo aqui é passageiro, efêmero. Tudo vai passar, disse o Senhor, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ô Senhor, queremos estar em Ti, Senhor, como disse o apóstolo Paulo, que deixou tudo, Senhor, que considerou tudo esterco, unicamente, Senhor, primeiramente, para ser achado em Ti, para ganhar a Ti. É isso que eu quero, e é isso que eu desejo que meus irmãos também queiram, antes de todas as coisas nesta vida, Cristo, servir, viver Cristo. Nos abençoe, meu amado Deus, abençoe esta obra, nos dê sabedoria e inteligência para fazer a Tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, olha para aqueles que estão enfermos, eu peço a minha saúde, toca no meu corpo e repreende as dores, repreende toda a enfermidade. Olha para minha esposa, olha para a irmã Josefa, olha para a irmã Maria Melo, olha para a irmã Diaconisa Floceli também, olha para a irmã Paula, repreende as doenças e enfermidades no corpo das tuas filhas, dos teus filhos, dá saúde, ó Pai. Muitos estão gripados, meu Deus, estão com esse vírus, essa virose. Repreende toda enfermidade e todo mal, Senhor. Tem misericórdia, nos livra dos males desta vida, das doenças, das enfermidades, da violência. Guarda a nossa casa, a nossa família, provê nas nossas vidas para que não nos falte. Ó Deus, nos abençoe, a Tua paz celestial reine em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Te agradecemos, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. Meus amados,